Amém? Então, eu entendo que o dom, ou melhor, que a dança é uma linguagem universal, que o dom, a dança, é uma comunicação não verbal, e que o dom da dança, que a dança em si, ela vai alcançar pessoas de diferentes níveis, de diferentes culturas. Olha a estratégia que Deus te deu. E eu pergunto para você, você tem a dimensão disso? Quando eu faço essa pergunta, se você tem a dimensão, estou perguntando se você tem a maturidade suficiente para entender isso. Porque eu estou falando de pessoas que têm 3, 4, 5, 10, 15, 18 anos de ministério de dança. E se você tiver maturidade, porque se eu perguntar para você, se você tivesse mais maturidade, quanto conhecimento a mais você já teria buscado? Eu falo isso para mim. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse todo esse entendimento que eu tenho hoje, antes eu teria estudado mais, eu teria feito mais, eu estaria... Porque isso é importante nós meditarmos. É como estudar uma língua. Lembra dos cursos de inglês que você fez e parou? Eu sou um deles. Se você não tivesse parado, você já estaria falando inglês fluente. Sim ou não? Sim, fala assim. Se você tivesse pego assim direitinho para fazer o curso, direitinho, você já não estaria assim falando? Você já não fala, né? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas por não estudar a linguagem, the books on the table é no máximo que a gente fala. How are you? What's your name? E na dança, hein? O que a gente poderia ter desenvolvido? O que a gente já poderia ter crescido? E esse workshop, esse tempo nosso, é para dar uma estimulada. Tu sabe aqueles choquinhos? É para despertar. Se eu fosse resumir, quando eu acordei hoje, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar? Se eu fosse resumir para cada um de vocês, é o despertar do teu chamado. Ou melhor, o despertar do chamado, o despertar do teu propósito. Amém? É o despertar. É como você falar, hoje eu vou fazer o curso de inglês correto. Porque eu vou falar, eu quero ir para os Estados Unidos ano que vem, não sei, e já vou falar inglês. Where are you? Não, eu vou estar bem. E a dança é a mesma coisa. Amém? Quando eu descubro que a dança é uma linguagem, eu desperto. Eu começo a estudar. Eu começo a buscar. Eu quero saber o que é dança na Bíblia. Eu, quando me converti lá no ano 2000, é legal ver quando tem grupo que tem homem aqui, porque na maioria de grupos de dança são meninas, são mulheres mesmo, no geral. Né? E é interessante porque, quando eu entrei na igreja, e eu comecei a me envolver com o Ministério de Dança, muitos começaram a falar, ué, Ministério de Dança, cara? O Ministério de Dança é as meninas que dançam. Eu falei, mas eu sempre dancei no mundo, no secular, nunca ninguém falou que dança. Eu falei, quer saber? Eu vou conforme Deus está falando no meu coração. E graças a Deus que eu fui conforme Deus falou no meu coração. E eu vivi um propósito de Deus, vivi um propósito de Deus. Por quê? Porque quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a conhecer um modelo de linguagem. E eu lembro que o Ministério de Dança tinha, lá no ano 2000, eram 7 meninas. E uma delas era a Carol, que é a minha esposa. E eu lembro que eu entrei no ministério,
Aí é toda uma história. Mas quando eu entrei no ministério, eu junto com a Carol, a gente começou a desenvolver e formar pessoas. E o ministério que tinha 7 começou, em 3 meses, ter 20. E depois, mais 3 meses, começou a ter 60, começou a ter 80, começou a ter 100. A gente fazia vigílias naquela época com 200 dançarinos. E era uma revolução. Eu lembro que o bispo da igreja falou assim, peraí, então, a gente fazia os ensaios, a igreja era muito grande, aqui em São Bernardo, era uma multidão, e a gente agregava pessoas. Até hoje a gente tem esse dom de agregar. E o bispo falou assim, mas de onde vêm esses jovens? Como é que é isso? E eu não era pastor, eu não era presbítero, diácono, nem aspirante na igreja, eu era um líder de dança que me derramei ali e Deus começou a usar. Por quê? Porque eu comecei a amar a Deus e comecei a ver que a dança eu trazia jovens, trazia pessoas, e eu podia pregar o evangelho. Então, quando você entende a linguagem, você entende que a linguagem é uma das principais ferramentas de comunicação. Amém? Você é um comunicador. Às vezes você fala, o repórter é o comunicador. É, você também. O pastor da minha igreja é o interlocutor, você também. Você também. E você precisa saber disso. Que você é um comunicador. Por isso que o comunicador, ele tem... O que o comunicador tem? Vamos lá. O comunicador, ele tem postura. Ele tem uma linha. E nós precisamos ter a nossa postura. Um ministro de dança, o que é o comunicador, ele tem uma postura. Ele se coloca para se comunicar. E nós precisamos ter a postura. A postura do comunicador. As pessoas têm que olhar para você e falar, opa, essa pessoa que está dançando, ela quer falar alguma coisa para mim. Porque você tomou posição. Você precisa tomar sua posição. O comunicador, ele tem o quê? Postura, porque ele sabe como se colocar na arte. Ele tem também conhecimento específico. Então, você como comunicador, você precisa ter conhecimento do quê? Específico do quê? Do corpo. Vamos dizer? Você precisa saber o que é músculo, o que é tendão. Você precisa conhecer teu corpo. Você precisa estudar. Eu sou formado em educação física. Eu tenho pós-graduação em treinamento desportivo. Tudo que é arte, corpo, eu gosto de estudar. Por quê? Quanto mais eu conheço, o MC, que legal, a Degartes, que bênção. Quanto mais eu conheço do corpo, mais eu posso utilizar, porque o corpo é uma ferramenta. Então, você é um ministro de linguagem, você é um comunicador, estude corpo. Você tem que ter a postura e ter conhecimento, estude corpo. Estude o quê? O movimento. Você tem que estudar o movimento. E como? Fazendo aula. Como é a comunicação do movimento? Então, seja curioso, porque você é um comunicador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Amém? Estude mais. Seja. Isso é ser um comunicador. Estude o corpo. Estude o movimento. Para você se comunicar.
estude modos de comunicar. Modos ou meios. O que é estudar modos ou meios? É você estudar como você, e você vai adquirindo uma identidade, quanto mais você vai estudando. E é interessante, assim, quando as pessoas às vezes veem eu ministrando, o pessoal fala, nossa, tem louvores que você tem cara muito de bravo, assim, você fica, né? Eu falo, porque a minha raiz é artes marciais, então, quando eu me converti, parece que eu entrei numa batalha espiritual, tipo, se tivesse espada hoje em dia, ia ser igual a Davi, ia estar dançando, se tivesse a espada, ia cortar a cabeça de Golias, porque a minha raiz, a minha estrutura veio de artes marciais. Então, é uma dança meio... É difícil entender, né, como eu me expresso às vezes. Né? Por quê? Porque é diferente do... Eu estudei, eu tenho outros conhecimentos, eu misturo tudo para que eu possa manifestar. Então, é importante o quê? Eu entender como eu vou me comunicar. Melhora a sua postura. Melhora o conhecimento do teu corpo, o conhecimento do teu movimento. Comece a entrar num nível de curiosidade para que você possa evoluir. Eu gosto dessa palavra, evoluir. As pessoas falam, né? Estamos em evolução. É evoluir mesmo. Nós precisamos evoluir. Mas os servos de Deus precisam evoluir. Mas os ministros de Deus precisam evoluir. Mas os sacerdotes do Senhor precisam evoluir. Senão a gente vai ficar numa caixinha e Deus não colocou nenhum, não nos converteu para ficar dentro de uma caixinha. Ah, eu estou lá entregando o meu louvor para Deus na minha igreja. Glória a Deus, isso aí, queridos, é o mínimo que você pode fazer porque você é grato. Agora, você acha que o seu ministério é fazer somente isso? Ali não é o seu ministério. Ali é a sua entrega. Ali é o seu louvor. Agora, Deus quer te usar para comunicar de diferentes maneiras esse dom. E eu falo isso para os meus discípulos. Falei, opa, pode parar de querer achar que a arte é como eu pintar um quadro, como eu pintar um quadro e guardar no meu armário. Eu pegar aquela arte tão linda que eu possa estar vendo. Agora, Deus te deu uma arte muito linda de comunicação e o comunicador precisa comunicar. E Deus quer te levar a patamares para você subir esses degraus de evolução. Amém? Então, o que eu estou falando para vocês, assim, quer resumir esse comecinho? Saia da zona de conforto. O que é zona de conforto? Ah, tá tudo bem. Eu vou lá, faço o ministério, vou na escala, vou no ensaio. Ah. E aí? Quais são os desafios que Deus coloca? Ah, os desafios, porque tem uma nova coreografia, até o final do ano eu pego. Será que é só isso? Eu não falo só, não é menosprezando o que é pequeno, mas eu estou falando que, ei, esperta! Você é um comunicador. Você é um comunicador da palavra de Deus. Sabe o que é a dança em segundo lugar? Primeiro, a linguagem. A dança é a expressão. Expressão máxima. É assim que eu defino a dança, tá? Dos nossos sentimentos. Meu Deus! O que a palavra diz? Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Se a dança era uma linguagem, a gente falou de linguagem, falou de comunicação, de sermos comunicador, legal, ótimo, é para fora. Agora eu estou voltando para dentro.
Eu estou falando que a dança, ela é um meio de expressão. Eu posso expressar. Imprimir é para dentro. Expressar é para fora. É colocar para fora o que eu estou sentindo. O que eu sinto. Sentimento. Então, você pode expressar, por exemplo, fé. O que você dança? Fé. Eu danço o que eu creio. Eu danço o que eu acredito. E as pessoas, muitas vezes, vão te chamar de doido. Porque você está dando um salto. Porque você está dando cambalhota. Porque você está fazendo assim com a sua mão. Porque você está dando giro. E porque você está colocando a mão para frente, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. E você está chorando quando você dança. Você está dando uns gritos. Que povo doido. Nós somos o povo mais doido da igreja. É por isso que Davi, queridos, quando ele pegou a Arca da Aliança, segundo Samuel 6,14, a palavra diz que Davi, o rei Davi, segundo Samuel 6,14, dançou com toda a sua força. Toda, a palavra diz, com toda. Um dia eu fiz uma ministração sobre essa palavra, todas. O que é toda? É a totalidade. Ele não dançou, ele dançou com todas as forças. Com todo o seu sentimento, com toda a sua expressão. O máximo, porque dança é a expressão do sentimento. O que Davi estava sentindo para ele dançar? Eu creio que um dos sentimentos, que é uma coisa que nós também fazemos, é o sentimento da alegria. Uau! A alegria. Então eu posso dançar minha alegria? Eu posso dançar minha fé? Eu posso dançar a alegria que eu tenho? Eu posso louvar a Deus a minha alegria? Posso. Quando o Senhor nos deu o zoidense, quando eu não conhecia Jesus, eu era coreógrafo de um grupo chamado Axé Blonde, é da época de alguns aqui, né? De outros não. E eu fiquei quase 3 anos coreografando esse grupo, que era muito conhecida na época. E eu fazia turnê, televisão, e aí, por causa dela, eu peguei vários outros artistas e tal, e eu era envolvido com tudo isso. Quando eu conheci o Senhor, a primeira coisa que Deus fez em mim foi entender que eu poderia dançar o meu amor para Ele, porque eu comecei a ser apaixonado por Jesus, eu mergulhei no Evangelho. E aí aquelas danças que eu coreografava, fazia, não teve mais sentido para mim. Eu lembro que eu cheguei no grupo e falei, olha, eu não vou mais trabalhar com vocês, porque eu acho que eu virei crente mesmo. Vê que é coisa de novo convertido. Virei crente, eu estou na igreja e eu só quero fazer isso agora. Pô, mas tu ganha dinheiro, você trabalha com isso, você dá aula de expressão corporal, de dança, tal. Eu falei, eu sei, mas eu não venho mais com gosto aqui. Eu acho que eu não quero mais fazer isso. Que eu não fico feliz. A minha alegria está lá na igreja com um grupo de dança. E o grupo de dança que era um grupo aqui da igreja de São Bernardo. Por quê? Porque o motivo da minha dança, da minha expressão de dança, a minha alegria era agradar a Deus. Não era mais estar com o artista para dar TV, não sei o quê. Então, a dança expressa a tua alegria. Que alegria é essa que nós temos? A alegria da salvação. Amém? Por que Davi ficou desesperado quando ele pecou?
Ele falou, Senhor, tira-me tudo, mas não tira a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Porque a maior alegria de Davi era a alegria da salvação. Então, a dança é a expressão do que eu creio, é a expressão da minha alegria. E por último, é a expressão do meu amor. Eu tenho 3 exemplos, tá? A dança expressa o meu amor. Que maravilha. É a dança do amor. Eu danço porque eu amo a Deus. Ah, mas se alguém repreender minha dança porque eu danço ruim, porque eu sou homem, porque eu sou uma menina nova, porque é isso, é baixinha, gordinha, altinha. Nada importa. Se você dançar porque você ama, a sua dança ela tem um sentido. Porque se eu amo, eu tudo sofro, tudo creio, tudo suporto. O amor é o maior dos sentimentos. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E se eu posso, com essa arte tão doida, que é a dança, se eu posso expressar, botar para fora o meu amor, uau! Eu sou a pessoa mais feliz da Terra. Nós somos um povo feliz, por quê? Porque nós temos esse privilégio de sermos aquele que vamos expressar o que nós sentimos. Então, Deus pediu para bater palma, aplauda ao Senhor. Se Deus pediu para pular, salte para o Senhor. Se Deus dê a liberdade. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas às vezes você não tem vergonha de estar lá na frente, no espetáculo, lá na igreja, lá no evangelismo? Eu falo, vergonha? Eu tenho vergonha quando Deus me pede para expressar a minha fé, a minha alegria, o meu amor, e eu não faço. Aí eu tenho vergonha de mim. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o propósito de Deus na minha vida. Aí eu tenho vergonha. Amém? Dance o teu amor. Dança a tua fé e dança a tua alegria. E dance todos os sentimentos que você tem para Deus. Dance a tua paz, a paz que você recebe, dança. Tem gente que dança e transmite paz, é a paz do Senhor. E aí vai. Eu poderia ficar aqui da 3 horas falando só disso, que é maravilhoso isso. Dança é linguagem, dança é expressão e por último, dança é um ministério. Ministério. O que é um ministério? É uma função sacerdotal. Aí nós entramos em um outro nível de entendimento. Nós estamos falando de uma outra dimensão de dança. Amém? Que aí a gente vai estar falando nessa outra oportunidade. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu oro por esse tempo. Nós estamos entendendo o que é a dança. E resumindo, ou seja, entendendo o dom que o Senhor nos deu. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um debaixo dessa palavra. Que o ministério, que a vida de cada um possa ter sentido. Sabendo que somos comunicadores, sabendo que somos aqueles que expressam os Teus sentimentos. E sabemos que não é só uma arte, é um ministério, é um chamado específico. Eu consagro essa palavra diante do Senhor em nome de Jesus. E declaro que a vida de cada um não será mais a mesma após esse entendimento. O ministério não será mais o mesmo. As ações não serão mais as mesmas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?
Glória a Deus. Tremendo. Meu Deus do céu. Que tremendo. Glória a Deus. Amém? Escreva aí. Enquanto vai acabar esse link, escreva aí rápido, enquanto nessa fé, alegria e amor. Fé, alegria e amor.